Eu me declaro culpada, meritíssimo. De todas as 4 acusações? Sim, senhor. Becky Hill, a escrivã do tribunal, no julgamento de duplo homicídio de Alec Murdaugh, está no tribunal admitindo crimes que cometeu decorrentes do julgamento de alto perfil. As próprias palavras de Hill, voltando para assombrá-la de uma forma muito grande. Você já permitiu que alguém da imprensa visse essas provas lacradas? Não, senhora. Eu analiso tudo isso. Eu sou Angelette Levy e este é o Crime Fix. Alec Murdaugh estava sendo julgado pelos assassinatos de sua esposa, Maggie, e de seu filho, Paul. A pequena cidade de Walterboro, na Carolina do Sul, ganhou destaque nacional. Esse foi o julgamento do século na Carolina do Sul, e a escrivã do tribunal, Becky Hill, virou sensação na cidade. Eu sei porque estava lá. Era preciso puxar o saco dela para conseguir bons lugares no tribunal. Ela reservava a fileira da frente para convidados especiais, proibindo outros de sentarem ali. Becky era simpática e prestativa, mas tanta atenção pode ter subido a cabeça e levado à sua queda. Após o julgamento, Hill escreveu um livro com um coautor chamado Neil Gordon, mas o livro foi retirado depois que isso foi revelado, que Hill pegou o trabalho de um repórter da British Broadcasting Corporation e o apresentou como se fosse dela. Isso é plágio e é algo totalmente inaceitável. A investigação sobre Hill começou após o julgamento de Murdaugh, com rumores de que ela teria usado fundos federais para pagar bônus. Existe o ditado de que onde há fumaça, há fogo, e havia muita fumaça. Os rumores levaram a denúncias de ética e uma investigação criminal. Aqui está outra que pôs Hill em apuros. Ela levava membros da mídia para uma sala nos fundos após o expediente e mostrava provas lacradas. Em uma audiência em janeiro de 2024, o ex-presidente da Suprema Corte da Carolina do Sul, Jim Toll, perguntou a Becky Hill sobre isso. Você já permitiu que alguém da imprensa visse essas provas lacradas? Não, senhora. Você permitiu que a Netflix visse ou examinasse as provas do julgamento? Não, senhora. Os investigadores da SLED disseram que isso era uma grande mentira. O juiz Toll, na verdade, pressionou Becky Hill sobre as provas lacradas naquela audiência. Como você lidou com as provas? Porque você realmente deu à imprensa grande acesso às provas? E você diz várias vezes no seu livro que teve que ficar depois para garantir que interagiu com a imprensa sobre essas provas. Isso é verdade, não é? Isso é verdade. Tivemos o Sr. Jay Bender e depois tivemos os fotógrafos do Paul. E alguém talvez do Estado, eu acredito. Ou o jornal The Post and Courier, junto com os taquígrafos, alguém da administração do tribunal e depois alguém do cartório. Todas as noites revisávamos as provas para garantir que tudo estava correto e dentro da nossa responsabilidade. Havia Algum membro da imprensa já foi autorizado a ver as provas, mesmo aquelas lacradas que vocês tinham arquivadas? Não, senhora, não, senhora. Qual foi a metodologia utilizada para permitir que eles examinassem as provas? Como você lidou com isso? Eu não estava lá com muita frequência quando fazíamos isso todas as noites. Mas pelo que eu entendo, as pessoas que estavam envolvidas com as provas, e especialmente as taquígrafas do tribunal, havia um determinado período em que elas podiam tirar suas fotos e tudo mais. Todas as fotos foram analisadas pelas taquígrafas que estavam lá e pelas senhoras da administração do tribunal, junto com alguém do meu escritório e o Sr. Jay Bender, para garantir que tudo fosse feito corretamente. O que estou perguntando é como você lidou com a presença delas. A imprensa visualiza essas provas. Se não me engano, a imprensa. Tínhamos alguns fotógrafos designados e então alguém, acho que do Estado ou do jornal Courier, e eles eram responsáveis por transmitir isso em um stream para que o restante da mídia pudesse acessar. Eles faziam isso fotografando as provas enquanto estavam em sua posse depois que o tribunal terminava naquele dia? Isso mesmo. Tudo bem. E como você lidou com as provas lacradas em relação à disponibilidade delas?
Quando esses jornalistas fotografam as provas, Elas permaneciam lacradas. e então você acha que está ciente do fato de que algumas dessas fotos tiradas no local das duas vítimas enganadas acabaram sendo divulgadas na imprensa? Você está ciente disso, não está? Sim, senhor, estou. Agora, na mesma audiência, o advogado de defesa de Alec Murdaugh, Dick Harpootlian, mostrou um e-mail provando que Becky Hill realmente entregou provas lacradas para uma equipe de filmagem de um documentário. Mas o que é? É um e-mail de Rebecca Hill para Miho Takahuchi Takachuki, algo assim. Miho. A câmera corporal de Buford McDowell não era para você. Por favor, descarte-a e não use. O juiz Newman proibiu o uso da câmera corporal. Mesmo assim, ela aparece nos vídeos. Fomos salvos. Agradeço sua atenção. E o Herbert Eichmann? E sobre o outro vídeo de câmera corporal visto em vários documentários jornalísticos? Pode fornecê-lo? Parece que a câmera estava em outro policial. Ela troca e-mails com a produtora japonesa sobre as câmeras corporais, pedindo que não usem e se livrem delas. Acho importante e posso fornecer uma cópia impressa assim que tivermos uma impressora. Para constar? Essa audiência foi em janeiro de 2024, como mencionei, e levaria mais de um ano para que as acusações fossem apresentadas. Mas em maio passado, Becky Hill foi acusada de crimes de perjúrio e má conduta em cargo público, conforme consta em um mandado no condado de Richland, Carolina do Sul, em ou por volta de 29 de janeiro de 2024, Maria Rebecca Hill, sendo a escrivã do tribunal eleita do condado de Colleton, deliberadamente e ilegalmente deu testemunho falso, enganoso ou incompleto, enquanto estava sob juramento em um tribunal de registro. Na audiência, a ex-escrivã Hill prestou depoimento falso e enganoso de forma deliberada e ilegal. Quando o juiz-presidente Jim Toll perguntou à ex-escrivã Hill se ela deixou a imprensa ver os autos lacrados, Hill respondeu: "Não, senhora. Essa declaração não condiz com os fatos de 28 de fevereiro de 2023, quando a ex-escrivã Hill liberou ou disponibilizou fotos de provas lacradas para terceiros." Hill também enfrentou 3 acusações de má conduta, incluindo não proteger autos lacrados e outra ligada ao seu livro. O mandado dizia, em cerca de 7 de junho de 2023, Mary Rebecca Hill divulgou seu livro Atrás das Portas da Justiça. Usou seu cargo público para promover o livro Os Assassinatos Murdaugh nas redes sociais. Tal ato foi para seu próprio benefício financeiro e em violação de seus deveres, infringindo as leis do estado da Carolina do Sul. Hill também é acusada de usar fundos federais da fiscalização de pensão alimentícia para se dar um bônus. Afirma o mandado de 1º de setembro de 2021 a 5 de março de 2024, Mary Rebecca Hill foi a escrivã do tribunal eleita do condado de Colleton. Hill solicitou e recebeu 9.880,10 dólares americanos em bônus financeiros para si. Pagos com fundos de incentivo do título 4D, Hill obteve esses fundos e os usou para benefício financeiro próprio. Além disso, por volta de 5 de março de 2024, Hill recebeu um presente financeiro e ou bônus no valor de $2.000, pago por um cheque do cartório do condado de Colleton, fundos usados para benefício financeiro próprio. Becky Hill violou seus deveres e hoje devolveu quase $12.000 desses fundos com um cheque pessoal. Ainda pesa a alegação dos advogados de Alec Murdaugh e alguns jurados de que ela tentou influenciá-los a considerar Murdaugh culpado, provavelmente para vender mais livros. Bem, no seu livro, você sugere que o veredicto de culpa era o que você queria e que tinha medo de que um veredicto de culpa não fosse dado. Você fala muito sobre o seu sentimento de querer um veredicto de culpa, não fala? Eu concordo que isso está dito no livro e parte disso é porque eu acho que foi um veredicto de culpa. Bem, isso é uma forma de você descrever um momento muito antes do veredicto ser anunciado.
Tudo bem, quando você escreveu sobre essas coisas no livro, não é verdade? Sim, é verdade. E você até mencionou que seus olhos se encontraram com os jurados e outras pessoas em Mosel. Vocês tinham um entendimento implícito de que ele era culpado. Você mencionou isso no livro, certo? Agora, Hill se declarou culpado de 2 acusações de má conduta em cargo público, uma de obstrução da justiça e uma de perjúrio. Ela recebeu sentenças suspensas, então não vai cumprir pena de prisão. Aqui está a parte da audiência do FITSNews. Quero dizer que estou realmente arrependida e assumo total responsabilidade pelas minhas ações. E eu sei que decepcionei este tribunal, minha comunidade e as pessoas que confiaram em mim. Não há desculpa para os meus erros. Eu me envergonho deles e vou carregar essa vergonha comigo pelo resto da minha vida. Já comecei o difícil trabalho de reconstruir os relacionamentos que prejudiquei, assumindo a responsabilidade, buscando o perdão daqueles que eu amo e devolvendo qualquer bônus indevido que eu tenha recebido. Estou comprometida em reparar meus erros, em ser honesta e em viver de uma forma que reflita os valores que eu não consegui manter. Meritíssimo. Peço respeitosamente a oportunidade de continuar apoiando minha família e de trabalhar todos os dias para reconstruir a confiança que quebrei. O promotor Rick Hubbard comentou sobre as acusações de manipulação do júri. Como Vossa Excelência sabe, se eu fosse processar este caso, esses 3 jurados seriam minhas principais testemunhas, e as inconsistências seriam intransponíveis se eu prosseguisse. Além disso, o que Sled fez foi entrevistar os 11 jurados restantes. Nenhum deles corrobora o depoimento desses 3 jurados. Um jurado desse grupo todo falou algo sobre isso, certo? A senhorita Hill mencionou que os réus iriam encontrá-la, mas ele declarou a Sled que não sabia do que ela falava. Meu voto foi baseado nas evidências sem influências. Nada realmente a considerar sobre aquele jurado. Do contrário, todos negam o que a senhorita Hill disse na sala dos fundos. Muitos deles disseram que ela era muito profissional, mas ela estava lá atrás e só falava sobre as coisas que realmente aconteceram. O juiz a enviou lá para conversar sobre isso. Então, se a equipe do Sr. Hubbard tivesse descoberto qualquer tipo de manipulação do júri, a sentença de hoje seria bem diferente. Nada deve ser mais sagrado em nosso sistema do que o júri. E se eles tivessem, e eu soubesse, diz o Sr. Hubbard. Ele tinha cabelo escuro e eu pouco cabelo. Então, se a equipe dele, e eu sei que ambos os advogados estão na equipe dele, e se eles me disserem que pelo menos não conseguiram provar, então isso já é suficiente para mim. Para tratar desse assunto, chamo Jane Wood, pesquisadora da FITSNews. A FITSNews cobre tudo na Carolina do Sul. Confira o site deles. Jen, não sei quanto a você, mas a dona Beck, sabe, ela é uma senhora legal. Todos nós lidamos com ela lá no julgamento, mas ela era uma funcionária pública, uma autoridade eleita. Eles prestam contas ao público. E, uau, ela se saiu bem fácil aqui. Eu acho que, sabe, ela não pegou prisão, sentenças suspensas, devolveu o dinheiro que pegou. Ela pegou o dinheiro público para dar um bônus para si mesma. Então, caramba, o que você acha disso? Sabe, é estranho sentir isso porque sou os dois. Não estou surpresa, mas estou muito decepcionada. Eu meio que senti que era só vamos resolver isso antes dos feriados e seguir em frente. Parece uma responsabilidade falsa. Tipo, normalmente eles usam um funcionário público como exemplo por fazer algo como abusar do cargo. O juiz disse algo como: ela acabou envolvida na confusão desse grande julgamento. E as pessoas estavam ganhando dinheiro. E, sabe, eu sei que você não ganhou muito dinheiro. Bom, como você sabe disso, juiz? Tipo, primeiro de tudo, sabe? Mas vamos lá. Você basicamente está dizendo, tipo, você foi levada por tudo isso? Tipo, não, talvez ela tenha sido. Talvez não. Achei interessante quando ele falou ao entrar nas sentenças. Se tivessem provado manipulação do júri, seria diferente. Né? E, sabe, eu fiquei pensando, mas eles não provaram isso? Eles não provaram isso?
Quero dizer, temos pelo menos uma jurada que disse que se sentiu pressionada, né? Então, vai caber à Suprema Corte da Carolina do Sul, quando acontecerem os argumentos orais no recurso de Alec Murdaugh, em fevereiro, para determinar qual padrão deve ser usado, certo? Hammer ou Green, certo? Acho que isso será muito importante. Vai ser algo muito importante. O que me incomoda no que aquele juiz disse, Jen, é o fato de que o roubo do dinheiro, do bônus, do dinheiro da pensão alimentícia, começou. Como se não tivesse nada a ver com o julgamento. Então vamos não fingir que isso teve algo a ver com aquilo. Exatamente. E sabe, isso foi completamente separado disso. E eu acho que isso mostra o quão generalizado era o problema lá. Sim, e isso também me chama a atenção, porque Alan Wilson trouxe Rick Hubbard como uma espécie de promotor especial. Sabe, não houve uma separação total aqui, porque ele ainda tinha um dos seus advogados no gabinete do procurador-geral. Ajudando nisso, aconselhando, como um advogado de apelação, por exemplo, e só parece que é isso. Eles provaram o perjúrio. Isso deve ter deixado eles muito irritados. Ok, ela mentiu. E havia provas claras do perjúrio dela. Mostrando aos membros da imprensa as provas lacradas, a gente sabia, durante o julgamento, que isso estava acontecendo. Eu ouvi falar disso na época, que ela levava pessoas lá depois do expediente e deixava elas darem uma olhada nas coisas e mostrava coisas para elas. Quero dizer, a gente sabia que isso estava acontecendo naquela época, era realmente estranho. Nunca ouvi falar de um funcionário fazendo isso, mas isso deve tê-los irritado muito. Ou talvez tenha sido o juiz Toll. Quem é você viu, né? Talvez tenha conversas ou bate-papo nos bastidores. Ela mentiu para todos e para mim na frente de todos. Então talvez seja por isso que eles estavam tão interessados nisso. E voltando para olhar, você sabe, os metadados e coisas desse tipo. Eles ficaram muito chateados com isso. E parece que piorou ainda mais do que ela roubando dinheiro e usando o cargo para promover o livro plagiado. Certo, sabe, né? Eles chamaram isso assim. Acho que eles chamaram o papel do Rick Hubbard nisso de designação limitada, o que achei bem interessante. Ao observar que o procurador-geral manteria o controle da investigação, acho tudo isso simplesmente bizarro e acho que mostra o quão estranho o caso Murdaugh está neste momento. Sabe, nós vamos para as sustentações orais em fevereiro, diante da Suprema Corte da Carolina do Sul. E será que isso vai influenciar? Quero dizer, será que isso vai ser mencionado durante essas sustentações orais? Estou realmente curiosa. Quero saber até que ponto as alegações de possível manipulação e interferência no júri foram investigadas, porque houve comentários de que o telefone da senhorita Beck meio que desapareceu ou foi apagado ou voltou às configurações de fábrica. Houve toda essa conversa sobre isso, todo esse burburinho sobre isso. Além disso, ela era amiga da presidente do júri e foi vista andando por Moselle com a presidente durante a visita do júri. Eles chegaram a conversar com a presidente do júri e dizer: "Ei", eles sentaram com essa presidente do júri e disseram: "Tudo bem? Seja sincera com a gente. Você não vai ter problemas. Sobre o que vocês conversaram, podemos ver seu celular?" E isso chegou a acontecer. Certo? A extensão da investigação. Nós não sabemos de nada, porque não houve nenhuma acusação formalizada, não foi divulgada nenhuma informação, então não sabemos. Em relação à manipulação do júri, nós realmente não sabemos o que aconteceu. O que sabemos que aconteceu foi que a senhorita Beck estava indo até a dona dos ovos e conversando com ela quando não deveria. Exatamente. Sabemos que isso aconteceu, conhecemos o juiz Newman e que ele não ficou satisfeito. Então ela estava meio que se metendo onde não deveria. E isso já é um pouco suspeito, se você quer saber. É muita coisa suspeita. E, sabe, ainda não sabemos de onde veio aquela postagem no Facebook, que acabou fazendo com que um jurado fosse removido do júri, de onde aquilo veio, porque disseram que era do ex-marido dela. Mas, na verdade, não tinha nada a ver com ele. Acho que há outra certeza nesse caso, Jen. E há uma certeza nesse caso, que é que o escritório do procurador-geral não quer julgar esse caso novamente. Não.
Eles não querem julgar novamente o caso de assassinato de Alec, desculpe, pelos assassinatos de Maggie e Paul. E você sabe, provavelmente ninguém quer julgar um caso novamente depois que já ganhou. Ninguém quer fazer isso. Mas você tem alguma ideia do porquê? Existe uma resistência tão grande? Porque eu não consigo imaginar, depois daquela audiência pela qual passamos em janeiro de 2024, não dá para acreditar que não houve coisas que eles ouviram naquela audiência que não os fizeram parar para pensar. Sabe, a única coisa que consigo pensar é que há muitas. Quero dizer, o procurador-geral agora está concorrendo ao cargo de governador e esse é o caso, sabe? Esse é um dos maiores casos da carreira dele. Há muitas carreiras que foram baseadas nesse julgamento e nessa condenação. Então, ter que fazer isso de novo, acho que não pegaria muito bem. Seria péssimo. Mas como já disse muitas vezes, sabe, todo mundo merece um julgamento justo. E eles podem muito bem ter isso. Vamos supor que Alec Murdaugh consiga um novo julgamento. Mesmo com um júri totalmente novo, o resultado seria o mesmo. E provavelmente conseguiria. Digo, assistimos ao primeiro julgamento e vimos todas as provas. Mas ele, assim como todo mundo, tem direito a um julgamento justo. E na minha opinião, ele não teve isso da primeira vez. Quero dizer, não tem como olhar para o que aconteceu e achar que ele teve, e ele já estava. Ele admitiu culpa em todas as acusações financeiras e não sairá tão cedo. Ele vai ficar décadas na prisão. Ele vai ficar décadas e décadas na prisão, tanto em nível federal quanto estadual. Quero dizer, tudo isso é muito bagunçado. Sabe, é tudo muito complicado, mas, sabe, ele merece um julgamento justo. E é tipo, se Alec Murdaugh, sabe, um membro de uma das famílias mais influentes da Carolina do Sul, não consegue um julgamento justo, então quem conseguiria? Não é? Quero dizer, esse é um dos julgamentos criminais mais assistidos da história e com toda essa atenção pública em cima dele. E você sabe, a notoriedade disso. Se não conseguimos fazer certo da primeira vez, é triste, é uma situação lamentável. Sim, vai ser interessante ver o que acontece em fevereiro, porque acho que vamos conseguir ter uma boa noção, com base nas perguntas dos juízes da Suprema Corte, para que lado eles estão inclinando. Quero dizer, eles podem muito bem olhar para isso e dizer, sabe de uma coisa, eu simplesmente não vejo isso. Eu não vejo que houve manipulação do júri. Eles podem dizer isso, então ele pode não conseguir um novo julgamento. Acho que é esperar para ver, como sempre. Só isso. E você sabe mesmo depois disso, se eles fossem, sabe, confirmar a condenação dele. Isso ainda pode ser revertido em nível federal, e acredito que as chances são melhores no quarto circuito. Foi o que alguns advogados me disseram, pois acreditam nisso. Digamos que ele não consiga um novo julgamento em nível estadual, que o nível federal é onde um novo julgamento provavelmente seria concedido. De novo, é uma situação muito claramente estabeleceu o padrão em nível federal como um resquício do quarto circuito. Isso mesmo. Jenny Wood, muito obrigado. É sempre bom conversar com você. E obrigada. Alec, o advogado de Murdaugh, Dick Harpootlian, divulgou a seguinte declaração. A confissão de culpa não é surpreendente. Mais importante ainda, a agência, que deveria investigar parcialmente essas acusações, tem interesse direto em evitar qualquer resultado que questione o veredicto do julgamento inicial de assassinato de Alec Murdaugh. Siebeck admitiu perjúrio na audiência de manipulação do júri com o juiz Toll sobre o que mais ela pode ter mentido. Este foi o episódio do Crime Fix. Sou Angelette Levy. Obrigada pela companhia e até a próxima.